Ótimo. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Queridos, é uma alegria para mim estar aqui, aceitar esse convite, estar com os irmãos, o convite de Gabriel, retornar, na verdade, aqui. Eu estive aqui há muitos anos atrás, não era pastor ainda, não sei se o reverendo Flauber lembra. Vim aqui, inclusive, trazer um testemunho, que com relação à ação social. Vocês desenvolvem ainda o ministério? Alguma coisa, Mas na época eu vim aqui trazer o testemunho porque também fui alvo, de um ministério semelhante ao que era desenvolvido aqui na época, há alguns anos atrás. E estou agora de volta, retornando aqui agora já como ministro do Evangelho. E é uma alegria para mim estar com vocês, nesta igreja, principalmente porque tem muitos irmãos queridos aqui que eu conheço. O reverendo Érico, nós somos aí meio que da mesma época ali de licenciado, fomos ordenados aí quase no mesmo ano, Acho que foi uma diferença aí de acho que um ano aí a diferença, mas foi bem pertinho. Então somos da mesma geração de ministros. Então estamos felizes, de estar aqui. Eu estou com a minha esposa que está ali, e com a irmã dela também e o meu cunhado que moram aqui em Campinas, Então estão nos recepcionando, praticando a hospitalidade, nos recebendo, estão conosco também hoje. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, então, no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Deixo aqui o abraço da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, e também dos irmãos que congregam ali no Jardim Aeroporto, em Bahia, da Igreja Presbiteriana do Jardim. Eu sei que em Campinas também tem uma Igreja Presbiteriana do Jardim, mas é outro jardim lá, então, Então, deixo o nosso abraço aqui da nossa igreja que completou um ano, de congregação, Congregação de Jaguaribe, completou um ano agora em março. Então, tá ainda com cheirinho de bebê, digamos assim, mas Deus tem abençoado aquela congregação ali e Deus tem nos ajudado, tem dado crescimento. Queridos, João, capítulo de número 14, nós vamos ler dos versos de números 1 a 6. Versos de números 1 a 6. Todos encontraram? Amém? Amém? Então, acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui é a palavra do Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos ter mais uma palavra de oração, curva a sua fronte nesse momento. Senhor, estamos aqui diante da tua santa, infalível, inerrante palavra. E queremos ouvir a tua voz esta noite. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a tua palavra, a tua verdade esta noite. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para compreendermos a esperança do nosso chamamento, a suprema grandeza do teu poder, a riqueza da tua graça. Que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração por meio da tua palavra, Senhor. Isso é o que te suplicamos neste momento. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Houve um tempo, irmãos, onde não havia GPS, nem Waze, nem Google Maps. Não tinha isso, não existia. Obviamente, alguns de vocês já nasceram com isso existindo. Mas houve um tempo em que isso não existia. Chegar a alguns lugares era bastante difícil. Ainda hoje, se estamos em uma cidade grande, a gente fica com receio de errar o caminho. Sei lá, será que o Google Maps ou o Waze vai me levar para uma bocada? Ou algo parecido? Nós ficamos com um temor. Agora imagine isso sem Waze, sem Google Maps. Você simplesmente com um mapa bem grande aqui, onde você dobrava e desdobrava várias vezes dentro do carro para que você pudesse encontrar o caminho.
Conhecer o caminho é algo importante para que você possa chegar ao local. Mas não apenas isso, é necessário que o caminho que você conheça tenha um bom acesso. O acesso do caminho é outra coisa muito importante e que tira a gente do sério. Recentemente teve chuvas muito fortes na nossa região. E um caminho normal para você ir de João Pessoa para Recife é passar ali por meio de Goiânia. Pessoas que fazem esse trajeto perceberam que a chuva foi tão forte que aquele caminho ficou inacessível. Você não conseguia passar mais pela BR ali, porque a água estava cobrindo ali aquele trecho. Mas isso não aconteceu somente lá. Em vários lugares, se você passa por Recife, basta chover um dia muito forte e você já vê que aquela parte ali fica inundada e você não tem acesso. Mesmo você sabendo o lugar onde você quer chegar, mesmo você conhecendo o caminho para onde você vai, mas você não tem o acesso. A verdade é o que nos deixa muito calmos e tranquilos é quando a gente conhece onde a gente quer chegar, conhece o caminho e esse caminho tem um bom acesso. As palavras de Jesus para acalmar o coração dos seus discípulos nesse momento tão difícil do texto que nós lemos é exatamente sobre caminho. É sobre a existência de um caminho que tem um bom acesso e um acesso que é conhecido por eles. É exatamente sobre isso que eu queria pensar com vocês. Jesus, o caminho de acesso ao Pai. Jesus, o caminho de acesso ao Pai. Esse é o tema da nossa mensagem. E antes de adentrar no texto, na divisão de texto, deixe-me falar um pouco do contexto dessa passagem. O Evangelho de João, que você acabou de ler, ele é bem diferente dos outros 3 evangelhos, dos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas. João traz coisas que talvez não, muitas delas que não estão nos 3 evangelhos anteriores. E o principal objetivo do Evangelho de João, de acordo com o próprio João, é que Jesus seja destacado, né, seja expresso como sendo o Filho de Deus. Por exemplo, em João 20, 31, diz que estas coisas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o principal objetivo do Evangelho de João é descrever fatos, descrever os discursos de Jesus, a fim de que a gente venha crer em Jesus, que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. A estrutura do Evangelho de João é bem simples. Nós temos um prólogo, que é do capítulo 1, verso 1 ao verso 18. A partir daí, então, até o capítulo 12, nós temos a primeira grande parte do Evangelho de João, que a gente chama de Livro dos Sinais, alguns chamam, né, alguns teólogos. E depois do capítulo 13 até o capítulo número 20, nós temos o Livro da Glória, ou o Livro da Paixão. Tá? E, finalmente, nós temos o capítulo 21, um epílogo, né, o fim do livro ali. Então, o livro de João ele é bem dividido. A nossa passagem que nós acabamos de ler se encontra exatamente nessa parte que eu chamo de Livro da Glória, ou Livro da Paixão. Nesse trecho, que vai do capítulo 13 até o capítulo número 20, nós temos ali a narrativa dos últimos momentos da semana de Jesus. É nesse momento onde Jesus anuncia que ele vai ter que morrer. É nesse momento que Jesus anuncia que ele vai ter que ser traído. É nesse momento que os seus discípulos escutam do próprio Mestre as coisas que vão acontecer muito em breve: a cruz, a morte. No texto que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 14, ele vem logo após o primeiro desse capítulo, né, do livro da Paixão, que é o capítulo 13. E no capítulo 13, o que é que nós temos? Nós temos aquele trecho que a gente chama de lava-pés, que é o momento onde Jesus lava os pés dos discípulos. E Jesus dá uma lição de humildade para eles naquele momento. Depois Jesus senta na mesa com alguns para comer, e naquele momento Jesus diz que um de vocês vai me trair. De repente Pedro olha para aquele que está do lado de Jesus e diz, pergunta para Jesus. E ele pergunta, quem é esse que vai trair? E ele diz, aquele que pega o pão molhado é que vai me trair. E Jesus então dá o pão molhado para Judas. E Jesus diz, vai e faz o que você tem que fazer. E Judas sai. O texto diz que parece que os discípulos não entendem bem que Judas é o traidor. Mas eles entendem que uma das pessoas vai trair Jesus. Vai trair Jesus. E
a revelação de Jesus acerca do que vai acontecer acaba deixando os discípulos com medo, com uma tensão, com o coração agitado. É isso que está acontecendo com os discípulos naquele momento. Se você olhar, por exemplo, você que está no capítulo 14, você lê o trecho que antecede, né, o verso 37 e 38 do capítulo 13, nós vemos Pedro dizendo: por que não posso seguir-te agora? Por ti eu darei a minha própria vida. E Jesus diz assim, ó, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Esse momento que precede a paixão de Cristo, que precede o momento da morte de Jesus, que está sendo agora descrito aqui no capítulo 14. Um momento de angústia, um momento de agitação no coração dos discípulos de Jesus. E é nesse momento que Jesus então vem e apresenta: olha, existe um caminho. A verdade é que eu sou o caminho. O caminho que pode orientar o coração que está desorientado. O caminho que pode acalmar o coração que está aflito. O caminho que também é a verdade, que também é a vida. E nós vamos ver acerca deste caminho, que também é a verdade e a vida, em 3 partes esta noite. Primeiro, o verso de número 1, nós vamos ver que existe um consolo neste caminho. Me parece que a distribuição e a organização que Jesus faz nesse texto é diferente do que a gente é acostumado a ouvir. Normalmente a gente aponta que existe o caminho, depois a gente aponta para onde esse caminho está, e depois a gente aplica, dizendo, olha, esse caminho traz consolo. Jesus faz o inverso. Jesus primeiro mostra o consolo que existe nesse caminho, depois ele mostra o alvo desse caminho, e depois ele mostra exatamente a exclusividade desse caminho. Então são esses 3 pontos que nós vamos ver hoje, essas 3 partes. Primeiro, o consolo do caminho, verso 1, o alvo do caminho, versos 2 a 4, e a exclusividade do caminho, versos 4 a 6. Queria Deus caminharmos por esses 3 pontos e Ele possa falar ao nosso coração. Então vamos ao primeiro. Veja você, verso 1. O consolo do caminho. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Cada uma das 7 frases, né, do Evangelho de João, que é chamado os 7 eu sou, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Existem 7 trechos no Evangelho de João onde Jesus diz, eu sou. E é muito interessante, onde a gente gosta muito desse texto. Na verdade, existe até quadro, né? Bota um quadro na parede assim, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Tem um quadro na parede. Mas a gente às vezes olha para essas frases e a gente acaba não entendendo o significado delas para a nossa vida. Como eu posso aplicar elas à sua vida? Como você pode aplicar? E é importante olhar o contexto em que Jesus citou aquela frase, porque nesse contexto ele vai nos dar o direcionamento de como eu posso aplicar aquela verdade para a minha vida. Por exemplo, em 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Qual é o contexto ali daquela passagem do capítulo 6 de João? É a multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães, o povo come pão, igual o irmão estava querendo comer o bolo ali, né? Então o povo come muito pão, e aí quando Jesus foge para outro lugar para pregar, o povo vai o quê? Vai atrás de Jesus. Por que o povo vai atrás de Jesus? Aí Jesus diz, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem pão. Na verdade eu tenho um pão muito especial para vocês. O pão que eu tenho para vocês é o pão da vida. Aí ele diz, eu sou o pão da vida. Então, é importante a gente ver o contexto. Olha, em 8,12, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. O que dizer Jesus diz, eu sou a luz do mundo? Em que sentido que ele diz isso? Ele diz isso no sentido de que ele é aquele que liberta das trevas. É nesse mesmo capítulo 8 que ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aquele o contexto que ele está falando. A luz ali é a luz que tira alguém das trevas, que liberta alguém das trevas. No capítulo 10, verso 9, vai dizer o quê? Eu sou a porta. Que contexto ele é a porta? Contexto das ovelhas que passam ali. Tem que olhar o contexto. No capítulo 10 ainda ele diz, eu sou o bom pastor. Que contexto é esse? É o contexto da parábola de novo das ovelhas. Você tem os mercenários, os falsos mestres que ensinam. Olha, o bom pastor é esse. Não é como os mercenários, é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. No capítulo 11, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Qual o contexto que ele diz isso? É exatamente quando alguém muito querido dele morre. Lázaro, capítulo 11.
Mais à frente, no capítulo 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. O que quer dizer que é a videira? É o contexto daquela metáfora em que existe uma videira e existem os ramos. Então, é preciso que a gente olhe para a situação em que Jesus aplicou algum desses eu sou, e então a gente possa aplicar a nossa vida. E é o que acontece aqui. Qual o contexto desse eu sou de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O contexto é um contexto de corações turbados. O contexto é um contexto de pessoas que estão aflitas. Pessoas que estão meio que com o coração agitado com tudo que está acontecendo. Pessoas que temem perder o seu mestre muito em breve. Pessoas que já começam a sentir saudade porque seu mestre está dizendo, olha, eu vou e vocês não vão. Esse é o contexto em que eu sou o caminho, a verdade e a vida está escrito. Eu sei que a gente utiliza muito esse texto de forma evangelística, e não há nada de errado nisso, porque a gente vai ver que tem fundamento para isso, mas talvez a aplicação primordial dele fosse exatamente para corações que estão agitados, corações que estão turbados, como o verso 1 vai começar dizendo. O contexto de conforto, é Jesus consolando e confortando os seus discípulos que estão na iminência de perder. E a frase que ele usa inicialmente é, não se turbe o vosso coração. Primeiro nós precisamos entender o que é coração na Escritura. Coração na Escritura não é só emoção, tá? Como os apaixonados pensam, Talvez você hoje conseguiu sentar do lado daquela pessoa, que você não senta muito e, de repente, o coração está batendo, está emocionado e tudo mais, Ou talvez aquela pessoa disse, olha como você está bonita hoje, como você está bonito. E, de fato, as emoções, elas são muito tratadas em nossos dias como o coração, Você chega e fala assim, e aí, como é que está o seu coração? Ah, pastor, meu coração está batendo forte. Está batendo forte. Mas, na Escritura, coração não é só emoções, não aponta apenas para emoções. Coração na Escritura também não se refere a um órgão da anatomia humana, apesar de que a palavra grega utilizada para coração é cardia, de onde a gente deriva as palavras da medicina ali, de estudo do coração. Mas não é isso. Na apresentação bíblica do ser humano, o homem é visto como duas partes. O homem exterior, que é chamado de corpo, e o homem interior, que pode ser chamado de alma, de espírito ou ainda de coração. Por exemplo, para os irmãos entenderem, quando Paulo ora pelos Efésios, no capítulo 3, verso 16, ele ora para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Aí depois ele usa um paralelo e diz, como é que vocês vão ser fortalecidos no homem interior? Ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração. O paralelo que ele faz é entre homem interior e coração. Vocês vão ver que Jesus, ora, vai falar assim, a minha alma está agitada. Ora, ele vai falar, o meu espírito está agitado. Ora, ele vai falar, o meu coração está agitado. Coração, alma e espírito são termos que as Escrituras utilizam para falar sobre esse ser interior. Então, ambas as palavras, as três palavras podem ser utilizadas. E de acordo com o livro de Provérbios, se você olhar o livro de Provérbios e você botar uma concordância, diz assim, eu vou procurar a palavra coração no livro de Provérbios. Todas as vezes vai se referir a homem interior. Provérbios aponta pelo menos 3 aspectos pelas quais nós podemos perceber o homem interior. Primeiro, o homem interior, o coração, ele entende as coisas. Ele é o nosso entendimento. Aquilo que a gente crê, que a gente compreende, aquilo acontece aonde? No coração. Tá? Por exemplo, Paulo vai dizer em Romanos 10:10 que com o coração se crê para a justiça. É com ele que eu creio, é com ele que eu compreendo. Então o coração está ligado ao nosso entendimento. O coração também está ligado às nossas vontades, os meus desejos, aquilo que eu quero, que eu gosto de fazer. Então, e o coração também está ligado às nossas emoções. Então o coração praticamente nós podemos ver ele em 3 aspectos de acordo com Provérbios. Entendimento, vontade e emoções. Entendimento, vontade e emoções. Essas 3 coisas é exatamente o que compõe o nosso ser interior. A gente consegue perceber como ele está quando a gente vê o nosso entendimento acerca das coisas,
quando a gente vê as nossas vontades, aquilo que a gente gosta de fazer, e quando a gente desperta as nossas emoções. Né? A emoção, na verdade, é a comunicação do nosso ser interior com o nosso ser exterior. Por exemplo, quando você recebe alguma notícia que algum ente querido seu partiu e que você gostava muito, é normal que você chore. O que o choro quer dizer naquele momento? Que o seu coração tinha aquele ente querido com grande estima, com grande importância. O que a emoção está fazendo é comunicando para o seu ser exterior aquilo que na verdade aconteceu aonde? Lá no seu ser interior. Então, é isso que a Escritura trata como coração, e é isso que Jesus está tentando trazer aqui nesse momento. E o que ele pede é para que os discípulos não se turbe o vosso coração, que o seu ser interior não fique agitado. A palavra que João usa aqui é a palavra tarasso, que significa agitar. Só para você entender como João usa essa palavra, eu queria que você fosse comigo para João capítulo 5, verso 4. João capítulo 5, verso 4. Aqui é uma situação em que as pessoas ficavam perto da porta das ovelhas, de um tanque, né? De um poço ali, de um tanque, chamado de Betesda. E aí o verso 4 diz o seguinte, que eles ficavam ali cegos, paralíticos, né? O verso 4 vai dizer, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando a água, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, separava de qualquer doença, se curava, né? Ou sarava de qualquer doença que tivesse. O verbo que ele utiliza aqui para agitar a água, mexer a água, é o verbo tarasso. Então, o que significa tarasso? Significa agitar. Só que, quando é utilizado em relação ao coração, significa agitar o coração. Significa você ter agitação no entendimento que você tem das coisas. Você já passou por aquela situação de eu estou tão confuso na minha vida. Eu não sei o que fazer. É como se o seu entendimento das coisas, de propósito, de senso, de direção, estejam agitados, meio que bagunçados. Ou talvez as suas vontades. Você diz assim, eu quero uma coisa, eu não quero mais não, eu quero outra. Mas eu queria isso, mas não quero mais. Você não tem mais uma direção, uma organização nos seus desejos e as suas emoções. Do nada você chora. Do nada você ri. Do nada você está ali, de repente parado, de repente aquela tristeza vem, bate e você começa a chorar. Porque o seu coração está agitado. E quando ele está agitado o entendimento, as vontades e as emoções. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente, não fiquem com o coração agitado. Não fiquem angustiados. O próprio Jesus passou por isso. Isso não é pecaminoso. Não quer dizer que porque você está com o coração perturbado, angustiado, agitado, turbado, isso é pecaminoso. Isso acontece por conta das circunstâncias da vida. O próprio Jesus passou por isso. Veja você, no capítulo 11, verso 33, quando ele recebe a notícia de Lázaro. 11:33. Eu estou só citando textos em João, tá, irmãos? 11:33 ele diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Espírito, ser interior. Foi o que? Foi agitado. O que aconteceu com Jesus naquele momento? A morte de Lázaro fez com que ele ficasse bem comovido em relação àquela situação. Em algum sentido, as emoções de Jesus ficaram agitadas ali. Mas ainda, veja você verso 12, capítulo 12, verso 27. Uma paginazinha. Agora está angustiada a minha alma. A palavra angustiada aqui é tarasso também. Tá? Está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora.
Veja que no primeiro momento ele falou sobre o Espírito de Jesus, agora ele já troca a palavra e bota o quê? Alma, porque é semelhante. Mas é a mesma palavra que está sendo utilizada. Angustiada a minha alma. E no capítulo 13, quando ele vai falar sobre a traição de Judas, capítulo 13, verso 21, veja o que ele diz. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Momentos da vida de Jesus onde o seu coração ficou turbado. O seu coração ficou agitado. Mas ele tratou aquele momento e reagiu àquele momento de forma piedosa. De forma piedosa. Veja, irmãos, nós também passamos por momentos de turbulência em nossa vida. Quantos de nós perdemos entes queridos durante esta pandemia que se passou? Quantos de nós perdemos amigos, colegas? Tivemos a nossa alma agitada. Nossas emoções, elas mudaram. Jesus olha para essas pessoas que estão assim nesse momento, os seus discípulos, e diz: há um caminho, há uma direção para vocês. A mensagem do caminho deve trazer paz para essa agitação. Nesse mesmo capítulo 14, veja você, verso de número 17. Desculpe, verso de número 27. Jesus, ele repete a expressão que ele fala no verso 1. Mas ele acrescenta algo mais. Ele diz, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ora, irmãos, a paz de Deus é que traz descanso para a nossa alma. E essa paz vem por meio do caminho que é Jesus. Por isso que a mensagem do caminho é uma mensagem de consolo para a minha alma, porque ela me dá direção e faz com que eu descanse, porque ela traz paz, ela traz ordem ao coração que está turbado. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a palavra do Senhor. E o que Jesus faz então para que os discípulos não turbem o vosso coração? Ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Confiem em Deus, tenham fé em Deus. Confiem em mim, tenham fé em mim. Eu gosto muito do bispo Riley, quando ele diz o seguinte: o coração turbado é algo comum neste mundo. Nós o encontramos em todas as classes sociais. E nada pode mantê-lo distante de nós. A fé no Senhor Jesus é o único remédio para os corações turbados. Crer mais profundamente, descansar sem restrições, apegar-nos com mais firmeza, depender mais completamente. Essa é a receita que nosso Senhor prescreve a todos os seus discípulos. Confie mais. Mas eu confio em Deus, confie mais. Mas eu creio em Deus, creia mais. Creia em Jesus, creia no caminho, creia no alvo do caminho. Isso é o que pode fazer o coração turbado receber a paz. A paz não que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. O descanso não que o mundo dá, mas o descanso que Cristo dá. A semelhança de Pedro, irmãos, quando andou sobre o mar, quando veio o vento, ele ficou com medo. O coração dele ficou turbado, ele começou a afundar. Mas quando seus olhos colocaram vivos, confiando e crendo em Jesus, ele começou a andar sobre as águas. É isso, os nossos olhos precisam estar no Senhor. Elevemos nossos olhos para o Senhor. Veja como o profeta falou em Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme
porque confia em ti. Então, o Senhor, ele conserva em perfeita paz aqueles que confiam nele, aqueles que creem nele. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em Jesus. Quais aplicações nós temos desse primeiro ponto, irmãos? Primeiro, precisamos refletir. O que tem turbado o seu coração? O que tem lhe preocupado? O que tem roubado, talvez, a sua alegria? O que tem deixado você triste? Será que é o companheiro que ainda não chegou? A idade está chegando, o companheiro não chegou? Será que é o alimento que eu não estou conseguindo mais? As coisas estão ficando caras, eu fico preocupado, será que eu vou conseguir manter minha família? Será que é um investimento que você fez, um empreendimento que não deu certo? Não sei. São tantas as coisas nessa vida e circunstâncias que nos deixam com o coração turbado. É nesse momento em que a gente deve olhar para Cristo e ouvir as suas palavras soar aos nossos ouvidos. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia em mim. O Senhor fala para nós esta noite. Não se atemorize. Creia em mim. Eu tenho a paz, a minha paz eu vos dou. Em segundo lugar, o texto mostra agora o alvo do caminho. Sim, primeiro ele mostra o consolo que o caminho traz, é um processo inverso, né? Uma aplicação. Agora ele mostra o alvo do caminho, versos de 2 a 3. Veja o que diz a palavra do Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A mensagem do caminho é um conforto, pois ela possui um alvo. Qual é o alvo desse caminho? É a casa do Pai. É algo muito melhor do que tudo que nós vivemos aqui. É a casa do Pai. É o monte do Senhor. Quando a gente fala em morada do Altíssimo, né? Em casa do Pai, isso faz me lembrar muito os Salmos. O Salmo 15, por exemplo, o salmista, com o seu deleite, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem? Quem há de conseguir chegar lá, na morada do Pai? Mas onde é a morada do Pai? É muito claro o Salmo 33, versos 13 e 14, quando o texto nos diz: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Então, onde é essa morada? Nos céus. É lá que é a morada do Pai. Então, é para lá que nós vamos. O caminho que Jesus está falando é um caminho para o Pai. O caminho para a morada do Pai. É lá onde deve estar o nosso deleite, o nosso desejo. Erguer os nossos olhos para o monte, para a morada do Pai. E Jesus está dizendo, o conforto que nós temos é porque nós temos um caminho, e um caminho que tem um alvo, que é chegar na morada do Pai. Jesus usa a expressão, eu vou preparar lugar. Vou preparar-vos lugar. Uma versão antiga da Bíblia em latim, chamada Vulgata, acho que muitos conhecidos, Bíblia Latina, traduziu a palavra morada aqui pela palavra mansiones, né? Que em português seria mansão. Isso acabou gerando uma interpretação errada por algumas pessoas, né? Que Cristo, na verdade, é um construtor, tá? E aí ele foi e está lá no céu construindo. Né? Ele está lá construindo uma mansão para seus filhos. Algum tipo de mansão bem chique, daquelas assim, certo? De condomínio fechado, com muitas coisas lá. E, obviamente, aqueles filhos que servem mais a Deus têm uma mansão lá separada, mais chique, tá? Possível. E não importa se você mora numa casa que está com, sei lá, a laje rachada, né? Se tem uma goteira na sua casa, não importa se está vivendo aqui. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente chega lá, tem uma mansão bem grande esperando para a gente. Então, essa interpretação ela veio exatamente dessa tradução da Vulgata, que traduziu moradas por mansão, né? As mansões do Pai. No caso, as moradas do Pai traduziu por
as mansões do Pai. E a verdade é que nós não podemos deduzir isso, que a morada do Pai vai ser uma mansão que Jesus está construindo. O que nós teremos no céu é bem melhor, irmãos, do que a satisfação dos nossos desejos materiais. É muito maior do que isso. Talvez você deseje morar numa mansão, mas o que a gente tem no céu é muito maior, muito melhor do que qualquer desejo material que nós possamos ter. Nós temos a habitação do Senhor. Nós vamos habitar no seu santo monte. Nós vamos estar com o Pai. E esse é o nosso desejo. Nós vamos poder ver a face do nosso Senhor Jesus. A gente está perto de chegar no primeiro domingo, né? No outro domingo, e sempre a gente faz a ceia na nossa igreja. E sempre no momento da ceia, eu lembro as palavras de Jesus, que diz que um dia estará de novo conosco. E toda ceia eu fico pensando, como será aquele dia em que nós poderemos olhar na face do nosso Senhor? Olhar o rosto dele, adorar ele, o amado de nossas almas. Não há, queridos, prazer maior do que este. E este é o alvo pelo qual Cristo é o caminho. As moradas do Pai. Nas moradas do Pai nós temos um descanso, nós temos uma paz que nunca gozamos aqui neste mundo por conta do pecado. Você nunca vai imaginar completamente como vai ser o céu. Porque todo mundo que você conhece, todo o mundo criado que você conhece é manchado pelo pecado. Então o que vai ter lá no céu vai ser muito diferente do que nós experimentamos aqui. Muito diferente. É claro que a Bíblia traz alguns traços que a gente pode perceber lá em Apocalipse 22. Mas, irmãos, é um vislumbre. Nós não sabemos o que é um mundo sem pecado. Lá nós saberemos o que é céus e terra, onde habita a justiça. Então, como Jesus prepara essa morada, pastor, se ele não é o construtor que está lá colocando um tijolinho no céu e construindo a morada? Imagine que eu sou convidado para pregar aqui na igreja, né, como foi dessa vez, e eu não tivesse a hospitalidade da minha cunhada aqui, e cunhado, e aí, obviamente, o irmão Gabriel ligou para mim, né, perguntando se eu tinha... E ele disse, não, pastor, se eu não tenho que ficar, eu vou preparar uma morada para o senhor. Isso quer dizer que Gabriel ia começar a construir uma casa para mim, para que eu pudesse ficar aqui os dias que eu viesse pregar aqui? Obviamente que não. O que Gabriel vai fazer quando ele diz assim, eu vou preparar uma morada para o senhor? Que ele vai preparar o acesso a uma casa, ou a um hotel, ou alguma coisa. O acesso. Eu penso que é nesse sentido que Jesus disse que vai preparar a morada. Ele vai preparar, na verdade, o acesso ao lugar onde o Pai habita. Esse acesso que nós vamos ter lá. É exatamente o que Jesus faz. Quando Jesus sai daqui, desse momento aqui, desse trecho, ele vai então para a cruz. Ele morre na cruz do Calvário, mas depois ele ressuscita para ser a primícia entre os mortos. E ele é levado ao céu. E através da sua morte e ressurreição, ele agora nos traz o acesso pelo novo e vivo caminho até o Pai. Então, o que Jesus vai preparar para nós, e o que ele faz, obviamente, depois desse momento, é preparar o acesso ao caminho, acesso à morada. É por isso, então, que ele vem refletir e dizer, olha, vocês conhecem o caminho. Não só isso. Jesus não só diz que vai preparar o lugar, mas ele diz mais. Veja você o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa é, eu voltarei e vos receberei. Jesus, ele vai, faz o acesso, vai até o Pai, mas depois ele volta, recebe os seus e agora leva os seus para estar com ele.
O Dr. William Hentz, ele fala sobre essa palavra de Jesus dizendo que vai voltar como refletindo o amor de Cristo. Ele diz, o amor de Cristo pelos seus é tão maravilhoso que ele não fica satisfeito com a simples ideia de meramente levá-los até os céus. Ele quer tomá-los nos seus braços. É por isso que ele vem. Veja, irmãos, não necessitaria que Jesus voltasse. Ele simplesmente dizia, vem povo, e o povo ia para o céu. Mas o amor dele é tão grande que ele volta, ele faz a promessa, dizer, olha, eu vou voltar, vou pegar vocês para mim mesmo. Porque onde eu estiver, vocês estarão também. Vocês serão meu povo. Esse é o amor do nosso Cristo. Esse é o amor de Deus que nós cantamos hoje aqui. Um amor de sacrifício, um amor rico em benefício. Esse é o amor de Deus, refletido em Cristo. Quais aplicações, irmãos, nós temos desse segundo ponto, que é o alvo do caminho? Primeiro, não há o que temer, pois há um caminho que leva à morada do Pai. E é para lá que devemos elevar os nossos olhos. É para o alto que devemos olhar. Em Colossenses capítulo número 3, verso 1, Paulo vai dizer que se você foi morto e ressuscitou juntamente com Cristo, você agora precisa pensar nas coisas que são lá do alto. Você precisa lembrar. O nosso coração maligno está propenso a nos privar de nosso consolo a respeito do céu. Gostaríamos de acreditar que tudo isso é verdade, irmãos. Temos o receio de não ser aceitos às vezes no céu. Mas não, Cristo, Ele garantiu o caminho. Você não tem por que temer. Cristo disse, olha, eu vou preparar o acesso para vocês, vou preparar a morada, depois eu vou voltar e vou pegar vocês. Há uma garantia. É diferente do que aconteceu com Abraão. Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. É para chegar onde? Não sei onde vai chegar, porque é a terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão sai. O que Cristo faz por nós é muito mais diferente. Ele nos dá a garantia. Ele diz, olha, tem um caminho, tem a morada que eu estou preparando, o acesso à morada para vocês. E mais ainda, eu vou voltar, vou pegar vocês e vou levar. Há uma garantia. Não há por que temer, irmãos. Não há por que temer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque eu vou levar vocês para a casa do Pai. Em terceiro lugar, o texto revela para nós a exclusividade do caminho. Se em primeiro lugar, ele mostrou para a gente o consolo do caminho. Em segundo lugar, ele mostrou o alvo do caminho. Finalmente, em terceiro lugar, ele mostra a exclusividade do caminho. Jesus olha e diz que vocês conhecem o caminho. É preciso ter um caminho para chegar lá, mas também é preciso ter acesso ao caminho. Jesus diz, olha, tem um caminho e tem o acesso, mas também é preciso que o caminho seja conhecido. Imagine que você sabe que existe o caminho, você sabe que o caminho tem acesso, mas você não conhece o caminho, não conhece a estrutura do caminho. Eu me lembro a primeira vez que eu fui até Caruaru, de Bahia para Caruaru, eu botei o GPS, o Google Maps. E aí ele chegou ali em Goiânia, ele disse, olha, entra por aqui, que é mais perto. Eu disse, tá certo. Aí entrei, fui por dentro de Goiânia, passando em um bocado de cidade que eu conheci pela primeira vez. Só que, meus irmãos, eu gastei o dobro do tempo que eu gastava se fosse direto para o Recife e tudo mais. Só que era o caminho mais perto. Só que eu não conhecia o caminho. Então, quando você não conhece o caminho, fica complicado de você ir. É preciso que tenha um caminho, é preciso que tenha o acesso ao caminho, é preciso que você conheça o caminho. E Jesus olha para os seus discípulos, agora, veja você, verso 4, ele diz, olha, vocês conhecem o caminho. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem. Vocês têm me visto. Vocês têm estado comigo, aprendido comigo. Aí onde entra em cena Tomé.
né? Verso número 5, Tomé. Acho que todos aqui conhecem Tomé. Tomé, de acordo com o capítulo 11, verso 16, Tomé pode ser chamado também de Dídimo. Capítulo 11, verso 16, diz que Tomé, chamado Dídimo, e é uma pessoa extremamente corajosa. De acordo com o capítulo 11, verso 16, Tomé diz aos codiscípulos de Jesus: vamos também nós para morrermos com ele. Ele é alguém corajoso. É claro que quando eu falei, vocês conhecem Tomé, vocês lembraram logo depois da morte de Jesus, né? Aquele momento lá em que ele não acreditou. Mas Tomé era alguém que era corajoso. Normalmente, Tomé não falava muito. Quem falava mais representando os discípulos era Pedro. Mas agora Tomé fala, e Tomé diz assim: Senhor, esse negócio não está certo. Nós não conhecemos o caminho. Nós não sabemos para onde você vai, nem sabemos para onde vai, nem sabemos o caminho. Veja, irmãos, Jesus acabou de dizer que o consolo deles, Jesus acabou de dizer, olha, vocês conhecem o caminho, vocês sabem que o alvo do caminho qual é? É a morada do Pai. Mas agora Tomé diz, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, nem qual é o caminho. Isso acontecia muito com os discípulos. Eles não entendiam. E é aqui nesse momento que Jesus diz, olha, Tomé, o caminho sou eu. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que quer dizer eu sou o caminho? A gente já falou muito disso hoje. A única forma de chegar na casa do Pai é por meio de Cristo Jesus. É por este caminho, novo e vivo caminho. Isso me faz lembrar de novo do Salmo 15. Lá no Salmo 15, né, que nós acabamos de dizer, né, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? O Salmo 15 responde que é uma pessoa que tem uma vida de integridade, uma vida perfeita, uma vida que pratica a justiça, uma vida que só fala a verdade, uma vida de pureza no coração. Esses, sim, limpos de mão e puros de coração, é que entrarão no monte do Senhor, no tabernáculo do Senhor, na morada do Pai. Quem, irmãos? Quem é 100% limpo e puro de coração? Quem, irmãos, fala somente a verdade, pratica somente a justiça, limpo de mão e puro de coração? Quem, irmãos, entraria no monte do Senhor? O que o Salmo mostra para a gente é que é praticamente impossível para homens pecadores entrar no monte do Senhor. Mas aqui Jesus diz, eu sou o caminho para a morada do Pai. Eu sou esse caminho que torna aquilo que é impossível para vocês possível. Houve um tempo, irmãos, onde os homens habitaram com Deus. Antes do pecado. Lá no jardim. Mas depois do pecado, o homem foi colocado para fora. E no caminho, é interessante, né? A expressão. No caminho de volta para o Éden, foi colocado um anjão lá. Um anjão com a espada. Para que ninguém pudesse entrar no jardim. O caminho de volta para Deus estava fechado. Mas agora nós temos em Cristo o caminho. Jesus não mostra simplesmente o caminho, ele mesmo o caminho. É verdade que Jesus ensina o caminho para muitas pessoas. Basta olhar os textos, né? Marcos 12, 14. Ele nos guia no caminho, Lucas 1, 79. E nos consagrou em um novo e vivo caminho, Hebreus 10, 20 vai falar isso. Mas tudo isso só é possível porque o próprio Cristo, pessoalmente, é o caminho. Ele é o caminho. E esse caminho não é apenas o caminho.
Veja, eu preciso crer em Deus e crer em Jesus, que Ele é o caminho. Só que no ato de crer, eu preciso crer em alguma verdade. Quando a gente crê em alguma coisa, que aquilo é verdade para a gente. Aquilo é algo que norteia a vida da gente. E Jesus, ele é não só o caminho, mas ele é a verdade. Jesus, ele é a própria encarnação da verdade. Ele é a verdade em pessoa. Ele é a realidade última, em contraste com as sombras que o precederam. Basta você ler, veja comigo, capítulo 1 de João, como João trata isso, que é o prólogo, né? Capítulo 1, verso 14, ele diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai." O verso 17 diz: "Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo." A verdade que traz à tona a realidade última das coisas. Aquilo que era sombra no Antigo Testamento agora é revelado em Cristo. Por isso, Ele é a verdade. Ele é a verdade absoluta, irmãos, em um mundo de mentiras. Acredito que os irmãos já ouviram falar numa teoria do conhecimento chamado relativismo, que mostra que não existe verdade, que a verdade é relativa. Ainda que essa expressão, a verdade relativa, pode ser relativa. Meio que contrassenso. Mas acredito que não existe verdade. Nós cremos que existe a verdade. Porque Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade que liberta, como diz o capítulo 8, verso 32. "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ele é a verdade que santifica. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Ele é a verdade, irmãos, que fundamenta aqueles que andam no caminho. Nós precisamos estar fundamentados na verdade, que é Cristo. Mas não só isso, o texto diz que ele é a vida. Esse caminho é a verdade e também é a vida. Jesus aqui, existem algumas palavras que são utilizadas para a vida, né? Como fôlego, o espírito, né? Mas a palavra que ele utiliza aqui é vida, normalmente utilizado em oposição à morte. Ele é a vida porque ele transcende o que a morte limita. Ele vai muito além disso. O caminho para a casa do Pai não é limitado pela morte. Talvez muito de nós tememos a morte, mas o caminho, o alvo que temos para a casa do Pai, faz com que a morte não seja temível para a gente. Faz com que a gente enfrente a morte até o último dia, até o último fôlego, com o coração centrado no caminho que leva para a casa do Pai. Muitos de nós que estamos aqui, irmãos, passaremos pela morte. Não posso dizer que todos passarão, porque Cristo pode voltar. Se Cristo voltasse esta noite para pegar os seus e levar para a morada do Pai, que maravilha seria, irmãos. Nós não passaríamos pela morte. Que maravilha seria. Mas se isso não acontecer e nós tivermos que passar pela morte, nós precisamos passar por ela, olhando para o caminho. Não com o coração turbado, mas olhando para o caminho. Para a morada do Pai, que é o alvo do caminho. Todos os três conceitos, como diz William Hanks, né? Caminho, verdade e vida, são conceitos ativos e dinâmicos na pessoa de Jesus. O caminho leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão nele. A vida, ela vai acabar dando esse start, né? Essa comunhão. Por isso que nós dizemos que Jesus é o caminho verdadeiro e vivo. Verdadeiro e vivo. Não é um caminho inerte. É por isso que a vida no caminho, né? Inclusive lá em Atos dos Apóstolos, essa questão do caminho se torna tão forte na igreja primitiva, que em Atos dos Apóstolos, os cristãos são chamados como os do caminho.
Quem são eles? Eles são os do caminho. Essa noção de que Cristo é o caminho e que eles seguem o caminho que é Cristo, fez um paralelo, de tal forma de, no lugar de chamar eles de cristãos, chamaram ele de o caminho, os do caminho. Porque, de fato, Cristo é o caminho que leva ao Pai. Irmãos, não há outro caminho vivo e verdadeiro, somente Cristo. E é nesse ponto que o Evangelho se torna exclusivista. Não há salvação fora de Jesus. Não há como chegar na morada do Pai sem Jesus. Veja o que diz o finalzinho do verso 6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Houve uma época em que havia um jargão muito grande, dizendo que todas as religiões levam a Deus. E aí você pegava uma pessoa do hindu e disse, olha, eu sei que vocês do hindu não servem a Deus, mas aquele Deus lá que vocês servem é como se fosse o Deus da gente. Então você segue ele, a gente segue aqui, então está todo mundo servindo a Deus. Aí dizia, não, eu sirvo aqui a Zeus. Não, Zeus é como se fosse Deus, e Hércules é como se fosse Jesus. Então você serve aí, eu sirvo aqui. Não, irmãos. Em nenhum momento nós vemos o apóstolo Paulo chegando lá no Areópago e dizendo, atenienses, vocês que servem esses deuses aí, é a mesma coisa da gente. Em nenhum momento o apóstolo Paulo faz isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz, olha, existe um Deus desconhecido, e esse Deus, que vocês não conhecem, é o Deus que criou os céus e a terra. Nesse sentido, irmãos, o Evangelho ele é exclusivista. Não há salvação se não for por meio de Jesus. Ele é o caminho, o único caminho que leva a Deus. Essa verdade, você tem encontrado conforto e direção da sua vida em Cristo? Ele tem sido suficiente para orientar a sua vida? Ou você precisa sempre de algo mais? Cristo precisa ser suficiente para a gente. Cristo precisa ser o caminho, a base de nossa verdade, o caminho que nos direciona, a vida que nos impulsiona. Deve ser Cristo. Qual a minha vontade de viver? Qual a minha razão de viver? Cristo. Qual a verdade que fundamenta a minha vida? Cristo. Qual o direcionamento que eu devo tomar na minha vida? Cristo é o caminho. É a direção que você deve tomar. Somente Cristo. Ele precisa ser suficiente para a gente. Ele precisa ser a base da nossa vida. Eu queria concluir falando para aquelas pessoas, não sei se há alguém aqui que ainda não está nesse caminho. Talvez a sua vida esteja uma confusão. O seu coração esteja agitado. Assim como o anjo agitou lá o tanque de Betesda. O que Cristo diz para você hoje é que há um caminho. Só um caminho. Que ajusta os fundamentos da sua vida. Que é a verdade. Que fundamenta a sua vida. Que te traz uma razão para viver, porque esse caminho também é vida. Só há um caminho. O que fazer se eu não tenho esse caminho? Como meu coração pode ser confortado se eu não tenho as palavras de Jesus fazendo sentido para mim? Como passar pelo momento da dor, do luto, da angústia, da tristeza sem fim, se eu não tenho as palavras de Jesus fazendo sentido para mim? Não há como passar. Não há. Talvez você, por vezes, tenha sido tentado a abandonar Jesus. Mas lembre que se Jesus não estiver com você, você não vai conseguir passar pelas turbulências, as agitações que passamos em nossa vida. Por isso, se você não faz parte do caminho ainda, arrependa-se hoje de todo o seu coração e clame a Deus, assim como o cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Clame a Ele, porque Ele pode misericordiosamente alcançar a sua vida e trazer você para o caminho.
Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra esta noite. Uma palavra de conforto aos nossos corações. Saber que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o caminho que nos leva ao Pai. Traz consolo ao nosso coração. Pedimos então, Senhor, que o Senhor visite os corações que estão turbados esta noite. Talvez corações que tenham passado por tantas situações e circunstâncias, que mexeram com suas emoções, que mexeram com suas vontades, que mexeram, Senhor, com o entendimento, Senhor, das coisas. Talvez dúvidas que tenham surgido. Ó Deus, rogamos que o Senhor visite esses corações esta noite. Que o caminho, a verdade e a vida direcione esses corações esta noite, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajuda a, dia após dia, olhar para a casa do Pai, para as moradas que nos esperam lá, para o benefício que é poder morar com o Senhor no monte do Senhor. Que o Senhor para nós, Senhor, possa ser sempre o único caminho, vivo e verdadeiro, novo e vivo caminho, a vida e a verdade que norteia as nossas vidas. Assim rogamos a Tua bênção e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.